três principais inimigos que todo crente ele tem, né? E o primeiro deles é quando ele se converte, quando ele entrega a sua vida para o Jesus, o Senhor, o Salvador. Então parece que o mundo vira de ponta cabeça. É verdade. Não sei se já ocorreu com você. Quando você andava e quando nós andávamos, segundo o curso desse mundo, nós tínhamos muitos amigos, era tapinha nas costas, todo mundo parecia se dar conosco, porque nós estávamos no mundo, fazendo a vontade do mundo e a vontade dos nossos pensamentos. Mas uma vez que nós ouvimos falar do Senhor Jesus e nós abandonamos, viramos as costas para o mundo e para esse sistema pecaminoso, então parece que o mundo todo se volta contra nós. Parece que uma guerra se levanta, porque, de acordo com João, diz a Bíblia que se o vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vós não sois do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo. Então, por essa razão, quando você aceita Jesus, você é transportado para o reino do Filho do seu amor, você é transportado das trevas para a luz, né? E o que acontece? A sua vida passa a ser, ter um novo rumo, o teu nome é escrito no céu, e é exatamente isso que o inimigo não quer. Então, o que ele faz? Ele levanta perseguições. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O primeiro inimigo que você vai ter que encarar todos os dias da sua vida, estando você na presença de Deus ou não, é a sua própria carne. Veja o que o apóstolo São Paulo ele fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, ele diz, né? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, e ambos se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Você observa que há uma grande luta, há uma grande guerra dentro de cada um de nós. Por quê? Porque, como o próprio Paulo escreveu aos Romanos, com a lei do meu entendimento, eu sirvo a Deus, mas com a carne, eu sirvo o pecado. Então, todas as vezes que quero fazer o bem, não consigo, mas o mal que eu não quero sempre está diante de mim. Isso por que acontece? Por que o teu espírito quer uma coisa e a tua carne quer outra? Por quê? Porque nós já nascemos debaixo do pecado original de Adão. Então, a natureza terrena é pecaminosa e ela sempre vai lutar para te levar para as orgias, as prostituições, vai tentar te levar para a bebedeira, para os vícios, para a mentira, para tudo que não presta. Enquanto o espírito, ele vai lutar, ele vai pelejar para levar você para o caminho da luz, do amor, da fé, da mansidão, da santificação, da purificação, né? Da misericórdia. Então, o Espírito vai levar você para esse lado. Então, há uma grande guerra. Então, o teu primeiro maior inimigo, o teu primeiro e pior inimigo é a tua carne. Por quê? Porque quando você acorda pela manhã, você
mata um leão por dia. Depois, no outro dia, quando você se levanta pela manhã, já tem outro na sua porta esperando. Por quê? Porque enquanto você está nessa carne, nessa vida terrena, você precisa renunciar o seu eu, você precisa abandonar o erro, o pecado, né? Então, como o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 12, né? Ele diz assim: nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que estão de perto no rodeio e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, aonde você estiver, enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai ter que lutar contra esse inimigo que é chamado de carne, né? É a natureza terrena. O apóstolo São Paulo diz em Colossenses, ele diz, capítulo 3, versículo 6, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza, né, humana, a vossa natureza terrena, que é má, né? Essa natureza precisa ser subjugada. Você precisa renunciar para que você possa fazer a vontade do Espírito, né? Então, esse é o primeiro inimigo. O primeiro inimigo é a sua carne. O segundo inimigo é o próprio diabo, o adversário, que ele tenta, né? A Bíblia Sagrada diz que devemos orar e vigiar para que não entremos em tentação. E a tentação nada mais é do que a oferta, né? A tentativa que o inimigo ele faz, assim como ele fez com Jesus lá no jardim do Getsêmani, né? Assim como ele tentou Jesus no deserto, né? Ele tenta a cada um de nós. Então, você precisa estar em oração e em vigilância. Para quê? Para que você não entre em tentação. Se você estiver em oração e vigilância, quando o inimigo ele se aproximar, ele vai ser repreendido. Ele não vai encontrar facilidade, né? A Bíblia diz que no término da tentação de Jesus, Jesus o resistiu todas as suas tentativas e a Bíblia Sagrada diz que então ele não conseguindo, ele se ausentou por algum tempo. Observa que foi por algum tempo. E não pense que ele vai deixar você em paz, ele vai continuar tentando. A Bíblia diz que por algum tempo ele se ausentou ali de Jesus e os anjos vieram e serviram a Jesus. Então, o segundo é o inimigo das nossas almas mesmo. E o terceiro? Que inimigo é esse? O terceiro pior inimigo do crente é, sem sombra de dúvida, o mundo. O mundo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, por que o mundo é o nosso inimigo? Quando fala o mundo, nós estamos falando do sistema pecaminoso, é o modo desenfreado das pessoas viverem, né, dando lugar à carne, ao pecado. Esse é o sistema mundano que você encontra. Então, por isso que João ele diz: não ameis o mundo, porque na verdade você não pode. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Não, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e grande mandamento.